A ver, creo que las relaciones bilaterales entre Paraguay y Brasil, Brasil y Paraguay están en un punto muy alto en su historia. Eso se demuestra por los encuentros entre los presidentes y los ministros y para abajo, ¿verdad? Y hoy yo creo que esa excelente relación bilateral también se traduce en una misma línea en lo que respecta a nuestra participación en el Mercosur y cómo vemos el Mercosur vis-a-vis los otros bloques. Entonces yo creo que esta es una visita muy auspiciosa. Comenzamos muy temprano con el presidente Cartes, estamos en plena sintonía. El ministro Monteiro habló esta mañana también con la ministra de Industria argentina. Seguimos trabajando muy de cerca los 4 países para hacer todo lo posible para que, si se puede, hasta en el mes de octubre ya tengamos un inicio de negociaciones con la Unión Europea. Entonces nosotros solamente tenemos que celebrar. Celebramos también la visión que hoy ya se comprueba con la realidad de que las empresas brasileñas pueden ganar competitividad en Paraguay, no pierden empleo, al contrario, mantienen los empleos en Brasil. Y de alguna manera estamos trabajando, tratando de sustituir importaciones de terceros países dentro de la competitividad. Yo quiero resaltar eso porque con el ministro Monteiro ambos provenimos del sector privado y entendemos que las cosas artificiales duran poco. Lo que tiene competitividad puede durar en el tiempo y esa es nuestra línea de trabajo. Yo celebro también que en la reunión bilateral hoy hablamos de muchas cosas. Yo le invité al ministro Monteiro. El ministro Monteiro es del sector sucroalcoholero, entre otras cosas. Y le pedí que nos ayude a abrir caminos con empresas importantes del sector en Brasil. Le conté que acá hay una nueva ley de biocombustible. Le conté que tenemos 30.000 familias de cañeros en Paraguay que se van a sentir muy contentas si una nueva industria de alcohol, por ejemplo, se pudiera instalar en la zona de Guairá, Caçapá, Caguazú. No quiero que se tome como que va a ocurrir, pero él nos va a ayudar, va a trabajar con nosotros en tratar de traer a inversores de Brasil en ese sector. Tenemos mucho por hacer y sí, también le agradezco de vuelta que haya venido. La agenda del señor Monteiro es muy cargada. También llegamos a un acuerdo de que antes de fin de año en Campo Grande y en Curitiba nos vamos a volver a encontrar y vamos a promocionar juntos el concepto de cadenas productivas ganar-ganar. Así que vamos a seguir trabajando juntos, vamos a llevar esta relación de Brasil-Paraguay, Paraguay-Brasil a su máxima potencia. Ministro Monteiro, tenemos conocimiento de que en medios de Brasil que la industria brasileña de varios sectores están perdiendo verdaderamente cifra, competitividad frente al comercio internacional y al producto asiático. Ya tuvimos, como dijo el ministro, varias misiones, delegaciones. ¿A cuánto estamos de que realmente, aparte de las empresas que ya están acá, los empresarios brasileños vengan, no digo masivamente, pero empiece a haber algo más concreto en cuanto a venir a producir y a aprovechar las buenas condiciones que tiene el Paraguay? Veja, primeiro, buenas tardes. Eu tenho muito gosto de poder estar acá, atendendo convite do ministro Gustavo Leite. Eu queria confirmar as palavras do ministro de que o governo brasileiro tem claramente nos dar sinal de que a parceria com o Paraguai é algo estratégico e fundamental. Tem uma dimensão que eu destacaria, que é a consolidação do Mercosul enquanto bloco. O Mercosul tem hoje desafios. Dos desafios é fazê-lo mais integrado à rede de acordos de comércio internacionais que está claramente se desenhando no mundo em relação a outros blocos econômicos. E o Mercosul não pode ficar numa posição de isolamento, senão tem que acelerar o passo na direção de processo maior de integração, sobretudo com regiões que têm fluxo, têm mais dinamismo no plano comercial. Portanto, nós temos claramente o propósito de ainda este ano, e nisso temos hoje
no encontro com o presidente Cartes, uma clara reafirmação da posição do Paraguai de que teremos que iniciar esse ano a troca de ofertas entre o Mercosul e a União Europeia. Creio que isto é muito importante para que o Mercosul amplie suas correntes de comércio com esse bloco econômico que é o mais importante do mundo. E, por outro lado, creio que esse processo de maior integração com a União Europeia resultará em ganhos muito importantes para a competitividade da região. Mas sobre o tema que me suscitaste, eu não fiz essa primeira colocação, mas é para te dizer que realmente a indústria brasileira se ressentiu já há alguns anos de um processo que agora está sendo corrigido, que é a forte apreciação do câmbio brasileiro. Isso fez com que os produtos brasileiros ficassem caros e essa apreciação do câmbio se deu por conta do superciclo das commodities agrícolas e minerais, que produziram um ganho extraordinário de renda do Brasil, mas isso de algum modo afetou negativamente a indústria porque valorizou demasiadamente a nossa moeda. Portanto, agora, apesar de estarmos vivendo num prazo curto dificuldades pela queda da atividade econômica do Brasil, mas há alguns câmbios importantes. Um deles é o realinhamento do câmbio no Brasil. Portanto, isso vai permitir que a indústria brasileira possa recuperar alguns espaços que perdeu em relação às exportações e ainda vai permitir que ela substitua importações num certo nível, já que o coeficiente de importação de produtos importados na indústria aumentou nos últimos anos. Mas nesse contexto eu queria destacar a importância do processo de integração produtiva com o Paraguai. O Paraguai tem, por várias razões, uma dotação de recursos que são muito importantes para a competitividade de algumas etapas do trabalho industrial. Portanto, creio que no plano regional nós podemos consagrar um processo de divisão do trabalho na indústria que vai permitir gerar empregos no Paraguai, realizar algumas etapas do trabalho produtivo acá e ainda fortalecer a competitividade das cadeias produtivas brasileiras no final, nos bens finais. Então, é um processo em que há ganhos para o Paraguai e ganhos para o Brasil. O melhor termômetro que temos do quanto temos de boas expectativas em relação a esse processo, de que será acelerado agora, é o forte interesse demonstrado pela missão que trazemos, que tem uma participação de mais de 70 empresas brasileiras, e temos acá, liderando essa missão, o vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, que é presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, e que traz aqui empresas de vários setores que estão muito interessadas em utilizar o Paraguai como uma plataforma, não apenas para realizar aqui algumas etapas da produção. Por exemplo, há setores ligados à área de gases industriais, de ligas especiais, que são setores eletrointensivos e que podem utilizar-se da disponibilidade de energia e dos custos de energia aqui do Paraguai. Há interesses na área de alimentos, no setor couro-calçadista, na indústria têxtil. Em suma, temos uma série de possibilidades concretas que estão aí colocadas. Portanto, a melhor demonstração disso é que os empresários acorreram aqui ao Paraguai, vieram porque têm interesse efetivamente. E temos conversado muito com o nosso colega Gustavo Leite. Vamos à Ciudad del Este, que é uma área em que temos, claro, que vai se transformar cada vez mais numa área de produção também, e não apenas num polo comercial, e, portanto, eu creio que temos amplas possibilidades de poder estabelecer realmente um processo de integração produtiva com o Paraguai. E eu espero, sinceramente, que a nossa visita
possa representar um marco importante nesse processo. Ministro, esas inversiones que puedan llegar a Paraguay, ¿cuál es la proyección que puedan tener? ¿Son seguras de permanecer en el tiempo o tal vez inversiones que solamente vengan hasta que Brasil recupere su estabilidad económica? Não, veja, nós temos claro de que o Brasil vive num processo de ajuste, ou melhor dizendo, a economia tem ciclos, não? Ciclos de expansão, ciclos de contração. O Brasil já viveu e já atravessou crises e sempre saiu das crises fortalecido. Eu creio, por exemplo, que vamos sair dessa crise mais fortes, porque, como disse, o Brasil viveu um período de muita bonança em função de fatores externos, como os preços das commodities, e agora o Brasil está se voltando para alguns câmbios, algumas reformas estruturais que precisam ser feitas para que a economia brasileira cada vez mais se fortaleça. Portanto, esse processo de retomada do crescimento no Brasil se dará num prazo mais curto do que se supõe. Temos um grande mercado interno, temos uma classe empresarial muito competente e operosa e temos andado pelo mundo e percebido que o Brasil, exatamente por ser um grande mercado e por ter um bom ambiente institucional, as grandes empresas mundiais têm um grande interesse no Brasil, mantêm os seus programas de investimento. Portanto, nós temos muita confiança nesse processo de recuperação. Por outro lado, achamos que essa integração com o Paraguai segue independentemente desse ciclo. Por quê? Porque se nós queremos elevar a competitividade, nós temos que acelerar esse processo de integração com o Paraguai. Isso vai permitir oportunidades em relação a novos negócios, substituindo importações originárias de outras regiões do mundo, né, e da Ásia especialmente. Portanto, há muitas oportunidades que estão colocadas e eu percebo que as empresas têm, nos seus programas aí de investimento, elas estão considerando essa hipótese num prazo curto, relativamente curto. Portanto, eu acho que vamos poder, a curto prazo, fazer um balanço já dos resultados concretos desse processo.